os olhos para ver a tua glória, mesmo em situações difíceis que nós estamos. Adão e Eva, no Éden, tinham tudo, tinham a presença, tinham a glória, tinham tudo aquilo que era necessário para eles viverem bem e cumprirem o propósito de Deus. Sabe o que fez nós estarmos aqui, hoje, nesta noite, nesta condição? Sabe qual a ação errada de Adão e Eva que desencadeou em estarmos aqui hoje? A ingratidão. A ingratidão, ela adentrou e cegou os olhos de Eva e Adão. E por consequência, eles foram retirados do jardim do Éden por conta deste pecado. Qual é o pecado? A ingratidão. Ouça, 1 Tessalonicenses 5,18 diz que nós devemos render graças, devemos dar graças em todas as circunstâncias. A Bíblia não nos ordena que em todas as circunstâncias nós possamos sermos gratos a Deus, mas também ela nos ordena que nós temos que dar graças em todas as circunstâncias. Haverá uma circunstância que não haverá como eu ser grato a Deus, mas mesmo assim eu tenho que dar graças em todas as circunstâncias. Porque muitas das vezes, vamos pegar quem trabalha com limpeza, uma dona de casa, por exemplo, com muitos filhos, recebeu muitos visitantes final de semana, e a casa, a área de piscina, enfim, ali o salãozinho de festas, onde se reuniram, ficou totalmente sujo. E quando nós não conseguimos ver, ter os olhos abertos para glorificarmos a Deus em todas as circunstâncias, nós começaremos essa limpeza murmurando e reclamando, dizendo que as pessoas sujaram o chão, que as pessoas deixaram sobras de comida sobre a mesa, no chão, não fizeram suas necessidades certas, urinaram talvez no chão do banheiro, e aquilo irrita, aquilo deixa a pessoa irritada, indignada. E eu estava meditando na palavra do Senhor, e o Senhor colocou este exemplo dentro de mim. Eu falei, mas como alguém poderia estar alegre e feliz nesta circunstância? E o Senhor começou a elencar um a um da motivação correta para Ele ser glorificado. Deus começou assim: muitos não têm uma casa. Este é uma das motivações, um dos motivos de vocês, desta pessoa, deste exemplo, estar me glorificando. O segundo motivo é que muitas pessoas não têm uma família para estar me glorificando. Mas neste exemplo, essa pessoa tinha uma família. Tem uma família. O terceiro motivo é que os seus filhos, juntamente com os filhos de outras pessoas, fizeram maior bagunça, sujaram o sofá, chão. Por isso, esta pessoa que estava a fazer esta limpeza desta casa, ela estava indignada. E aí o Senhor entrou com a terceira motivação. Muitos querem ter um filho, ou vários, e não podem ter nenhum, porque ou a esposa ou o esposo são estéreis. Aí está uma terceira motivação. Muitos gostariam, na quarta motivação correta, para glorificarmos ao Senhor e rendermos-lhe graça por tudo,
seria que muitas pessoas não têm as mãos para pegar um balde cheio de água. Muitas pessoas não têm a mão para pegar um balde cheio de água, não têm suas mãos para ali molhar um pano, e ali torcer, e ali pegar um rodinho, uma vassoura, e fazer uso daquele instrumento de limpeza. Muitos gostariam de ver a água suja que está saindo quando aquele pano é passado pelo chão e é torcido dentro daquele balde, mas muitos não têm visão. O Senhor me pegou naquele quarto ali do meu sítio, eu fiquei assim estarrecido. O Senhor falou: veja o desinfetante, ele borbulhando, veja a sujeira saindo do chão, isso não é motivo de glorificar-me? Leva o meu povo a abrirem os seus olhos, para que eles possam me contemplar, até mesmo quando eles acham que é uma situação cotidiana, de uma tarefa doméstica, eles terão que me ver. Muitas pessoas estão se esquecendo que elas estão vivas, porque eu as mantenho vivas. Elas conseguem torcer um pano para limpar uma casa, e conseguir ver a minha glória ali, a minha presença, porque elas têm mãos, elas têm pés, elas enxergam, e elas não conseguem ver a minha pessoa em tudo o que elas vão fazer. Elas estão cegas espiritualmente falando, porque elas têm 1001 razões para me glorificarem, me renderem graças, porque só neste pequeno exemplo eu fiquei estarrecido, de queixo caído, porque muitos gostariam de ter uma condição alegre de estar glorificando o Senhor, fazendo uma baita de uma faxina, porque veio muitos amigos, muitos familiares, se ajuntaram numa casa onde poucos têm uma família, poucos podem e têm condições de dar uma festa, receber alguém, dar de comer e beber. Muitos têm condições de na segunda-feira estar fazendo uma limpeza como esta. Eu falei: que doideira. Ensine os meus filhos a abrirem os seus olhos, para que eles possam contemplar a minha glória, a minha presença, até mesmo em coisas banais, pequenas, do cotidiano, do dia após dia. Se isso não é razão suficiente para nós rendermos graça ao Senhor, em todas as circunstâncias nós temos que darmos graças. Não há outra forma de nós darmos gratidão ao Senhor, porque o que mais nos afasta de Deus, o que fez a queda do homem, de Adão e Eva, foi a ingratidão. Quantas pessoas têm cuspido no prato que comem? Às vezes ganham um pouco salário, mas ficam amaldiçoando o local que trabalham, praguejam, murmuram, reclamam. Quantos têm uma igreja como esta, um pastor que está querendo introduzir Cristo dentro de vocês, formar Cristo dentro de vocês, para que vocês não dependam de homens e mulheres que arrancam até o fígado de vocês para sobreviverem às custas de vocês. E muitas das vezes nós desdenhamos, nós não somos gratos ao ensino, à ministração da palavra, a sensibilidade que eu procuro ter em relação ao Espírito Santo, para levá-los para que vocês entrem na terra prometida. A ingratidão fez com que todos os israelitas, ouçam isso, ficassem virando em volta. Eles foram até a porta para entrar na terra prometida. A murmuração, a ingratidão gerou um mar de ingratidão e uma onda de murmuradores que espalhou sobre aqueles milhões de pessoas, e um a um não puderam entrar. Sabe por quê? Porque Deus fez eles darem volta pelo Sinai, dar volta de novo pelo deserto, verem a placa de proibido a entrada de murmuradores e de ingratos na terra prometida, e um a um sucumbiu, morreu no deserto, por causa de uma única palavra, que quando ela não é entendida, quando ela não é vivida, quando ela não é externada ao Rei da Glória, nós morreremos. Veremos a terra prometida como Moisés viu. Até mesmo Moisés morreu e não entrou, e todo o seu povo, só Josué e Calebe e os filhos nascidos daquela geração. Então a ingratidão, ela precisa ser ensinada nos dias atuais, porque ela foi o princípio das dores.
Deus disse que a partir da ingratidão de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim e passaram a ter que sulavancar com o suor do rosto. Eles teriam que plantar, eles teriam que colher, eles teriam que comer. A mulher havia de ter dores de parto, enfim, tudo aquilo que era afastado da raça humana, porque eles estavam na presença da glória do Senhor, e o mal não lhes atingia, não tinha condições de chegar até eles e imprimir a aflição, a dor, o desespero, a enfermidade, a doença. Mas a partir da ingratidão, o homem caiu. Romanos 3:23, o homem caiu, ele ficou desconstituído da glória de Deus, da presença de Deus, por causa da ingratidão. A ingratidão traz cegueira. Deus já tinha dado tudo que havia naquele jardim, porém Deus fez uma ressalva a Adão e Eva: porém daquela árvore, não comei do fruto dela, porque do dia que vós comeis, vocês morrerão. Eles morreram para a inocência. Eles morreram e renasceram numa condição terrível. Porque quando Deus viu, Ele começa a chamar Adão e Eva, e eles fugiram e se esconderam, pegaram uma folha de figueira para se tampar. Mas quem disse que vocês estão nus? Disse o Senhor. A impureza, ou seja, a pureza foi retirada, entrou a impureza. Mas quem disse isso? Então quando a ingratidão entra, ela torna-se em pecado, e o salário do pecado se transforma em morte. Todos pecaram e morreram e ficaram desconstituídos da glória de Deus. A ingratidão, amado, ela é terrível. Ela não permite que nós abramos os nossos olhos para vermos a mão de Deus, o agir de Deus, mesmo em situações, em circunstâncias difíceis. Neste pequeno exemplo, eu acho que já é o suficiente para nós darmos a bênção apostólica, ministrarmos a ceia e irmos embora. Se não há uma razão dentro de você, para você, neste pequeno exemplo de uma lida doméstica, você conseguir contemplar que nós temos que render graças ao Senhor, eu não sei o que precisa haver na tua vida e na minha, para que nós possamos ver a mão de Deus. Deus não está aqui falando pela minha vida, porque Ele quer judiar, porque Ele quer maltratar, porque Ele quer punir, disciplinar. Não. Ele está apenas nos ensinando que o povo de Israel, o povo dele, o povo de Deus, que se tornaram murmuradores, que se tornaram pessoas ingratas, que não rendiam-lhe graças, porque tudo começa com uma pessoa. A ingratidão começa numa pessoa e depois vira uma epidemia. Mas de novo maná. Meu Deus, não aguento mais comer esse maná. O que você acha? Eu também não aguento mais. E você? Eu também não aguento mais. Vamos fazer uma rebelião aqui, nós não aguentamos mais. A ingratidão, amado. Quando nós ficamos ingratos a Deus, nós estamos querendo dizer que Deus não tem jeito, não tem direção, e Deus não tem justiça, Deus não tem tato, Deus não tem condições de dirigir a nossa vida. O que esse povo estava dizendo? Que Deus, Ele era sem escrúpulo, que Deus não reunia condições que pudesse levá-los à terra prometida, que Deus talvez estivesse brincando com eles, apenas no sentido de querer judiar deles, mas era o oposto. No entanto, que dois homens entram na terra prometida, Josué e Calebe, que eles não viram quando eles foram um dos espias que adentraram a terra prometida. Ao voltar, só esses dois, Josué e Calebe, que viram a glória de Deus, porque eles ouviram a promessa de Deus, eles puderam contemplar a promessa de Deus, eles puderam ter a revelação da promessa de Deus, eles puderam ter a visão de que Deus era com eles. Se Deus era com eles, quem poderia se levantar contra o Senhor? Seria abatido. Porém os demais só viram com os olhos carnais as dificuldades, as adversidades, as circunstâncias, e a murmuração começa. E eles estavam na porta para entrar na terra prometida, e Deus pega eles, sai alguém lá fora, no poste de entrada, no mural de entrada da terra prometida, conjecturando, pega uma
placa e diz assim: proibida a entrada de ingratos, murmuradores. E eles tiveram que partir em carreira solo de novo, ficar siricuteando, como se diz no palavreado mundano, até que um a um morresse. Não houve arrependimento, não houve confissão, não houve arrependimento, não houve mudança de mente. Não permitiram que o coração deles fosse tratado, porque eles estavam contemplando e vivendo com a visão dos olhos carnais, mas não deixaram a palavra de Deus descer ao coração e eles olharem e verem com os olhos do coração, como foi louvado aqui, para que nós possamos contemplar a luz do amor e do poder de Deus resplandecendo na vida deles. Quando a ingratidão, amado, ela faz parte da nossa vida, espere infelizmente pela morte, uma morte espiritual e até mesmo uma morte física. Que Deus não está na vida dos murmuradores, daqueles que reclamam, daqueles que são ingratos. A gratidão é o relacionamento íntimo com o Senhor. A gratidão, toda vez que nós agradecemos, até no pouco, porque no Evangelho diz: foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Quando nós temos meio pão, 1/10 de um pão, temos apenas o suficiente para uma refeição, se mesmo assim nós continuamos firmes e fortes no Senhor, crendo e acreditando no poder sobrenatural do Senhor, agradecendo e rendendo-lhe graças, o que é difícil, pouco provável que alguém faria, agradecer por uma enfermidade, por uma doença, mas se nós temos os olhos abertos para contemplar lá na frente aquilo que Deus reservou para nós em glória, nós aceitaremos um momento de prova, de dificuldade, e teremos um relacionamento com o Senhor, para que nós possamos obter o que o Senhor quer nos ensinar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, no mínimo Ele vai querer te dar uma lição, um ensinamento, algo Ele vai extrair de tudo isso. Por isso, abre-me os olhos, para que eu possa ver a Tua glória, nesta situação difícil, ou nestas situações difíceis. Se você abrir o teu coração para enxergar o que Deus vai fazer depois dessa prova, dessa tribulação, você teria razão de sobra para glorificar ao Senhor, para fechar os teus olhos e começar a glorificá-lo, em espírito e em verdade, agradecer a Ele por você não ser um cobaia, porque nós não estamos em experiência aqui na terra, mas nós estamos aqui para adquirirmos experiências com tudo aquilo que Deus permite que ocorra em nossa vida. Então, por favor, permita que Deus seja glorificado através da tua prova, através da minha prova. Sabe por quê? Porque nós teremos uma mudança de caráter. Uma pergunta para uma resposta. Por que muitas das vezes achamos que Deus demora para agir? Sabe por quê que Ele demora? Porque Ele está trabalhando no nosso caráter. Ele está trabalhando dentro de nós. Ele está nos forjando no fogo dessa prova, dessa tribulação, para nos forjar, para nos tornar mais resistentes. Simplesmente Deus não demora para agir, porque Ele não nos colocou neste mundo para que nós tenhamos apenas uma vida cheia de flores, dando tudo certo. Não, não é para isso que nós estamos aqui. Nenhum homem, nenhuma mulher da Bíblia foi poupada e foi poupado. Jesus Cristo não foi poupado. Jesus Cristo, faltando 12 horas para Ele morrer, Ele está ministrando a ceia, e Ele diz assim, curiosidade por ser ceia, Ele tomou o pão e deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, este é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, e assim segue, Ele deu graças. Como um homem que já tinha a convicção da sua morte de cruz, do seu propósito,
que tudo acabaria na cruz. Ele é suficientemente calmo, dando esperança, dando condições aos seus discípulos. E da boca dele sai: tomou o pão e deu graças ao Pai. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Vou repetir. A gratidão na vida de um homem transforma o pouco em suficiente. A gratidão na vida de um ser humano transforma o que esse ser humano tem em suficiente. Coloca João 6, do 1 ao 13. A gratidão torna o que temos insuficiente. Por isso que muitas vezes tem pessoas que não têm o suficiente para viver. Por isso que muitas das vezes as pessoas não têm o suficiente, porque lhes falta render graças. Passando algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa era uma festa dos judeus. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar. Pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães, olha o suficiente, de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Mas no meio de tanta gente, o que vai nos servir 5 pães e apenas 2 pequenos peixinhos? É o suficiente. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Segue. Então Jesus disse: fazei o que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Só 5.000 homens. Jesus pegou os pães, tendo dado graças. Tendo dado o quê? Tendo dado o quê? Ele se preocupou? Ele se lamentou? Ele murmurou? Ou ele cria que aquilo que o Pai havia lhe proporcionado era uma dádiva? Porque havia a possibilidade do Pai ser glorificado naquele momento, porque havia a matéria-prima, havia o pouco, havia o suficiente. Apenas Jesus nos dá uma lição: renda-lhe graças por tudo. E eu fui fazer um estudo, joguei no Google, comecei a pesquisar em Jesus e as pessoas rendendo graças a Deus, ao Senhor, ao Pai. O quanto essas pessoas foram e continuam sendo abençoadíssimas. Porque nós disponibilizamos para o reino dos céus o amor de Deus e o seu poder para operar. O suficiente foi transformado, quer dizer, o pouco, aquilo que havia nas mãos dos discípulos foi o suficiente para um grande milagre. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca.
E para encerrar, assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. A gratidão transforma o que temos em milagre, naquilo que é o suficiente. Sabe o que as pessoas dizem? Para não dizer um palavrão, dizem aquela M de salário, aquela P porcaria de salário, aquela miséria de salário. Nós temos que aprender a agradecer a Deus no pouco. Não tem como Deus te colocar no muito, porque você já foi e eu também reprovado no pouco. Se não formos fiéis no pouco, no muito, Deus não vai nos colocar. Que Deus coloca pessoas em lugares altos, quando as pessoas pensam como Ele. Como foi louvado, aonde os olhos do coração estão olhando as circunstâncias. Eu vejo pelos olhos da fé, amado, que muitos de nós que estão aqui se esqueceu dos primórdios, se esqueceu de onde saíram, se esqueceram do que já foi feito da parte do Senhor, que usou pessoas para fazer com que você estivesse aqui. E nós não temos vivido essa gratidão. Por isso que os nossos olhos estão fechados, cerrados. Olha que interessante. Chegamos para este mundo gritando e chorando. Os nossos olhos semicerrados, as nossas mãos fechadas, exigindo coisas. Nós viemos como bebê, dizendo: eu tenho necessidade, troque a minha fralda, me dê de comer, faça isso, faça aquilo. Um bebê recém-nascido, nós já fomos, porém hoje nós somos pessoas adultas. Será que a infantilidade da nossa mente não tem condições de mudar? Nós não podemos querer que toda a casa se movimente, que todas as pessoas se movimentem, porque um bebê, eu anotei aqui, chegamos a este mundo gritando, após a primeira respiração, tudo gira em torno de mim e de minhas necessidades. O bebê recém-nascido não é capaz de pensar em nada, a não ser em seus desejos e necessidade. Alimente-me, troque minhas fraldas, me dê de comer, me banhe. Até quando isso? Chegamos a esse mundo gritando, depois que respiramos, depois da primeira respiração, só sabemos chorar, gritar. Esta é a língua do bebê, de uma igreja infantil, de uma pessoa infantil. Mas sabe qual a linguagem do reino? Gratidão. A linguagem do reino não é xarabacaia, repapalapassúbia, rimababaxê. Ok? Teu espírito está ficando magnífico. Mas desliga um pouquinho, entra para o português. Graças te dou. Quebrou o meu carro, eu ia viajar. Que desgraça. Não, louvo a Deus. Posso ver com os olhos do meu coração o acidente. Aquela jamanta, aquela carreta me fechando, eu descendo ladeira abaixo. Mas não, essa porcaria dessa moto não pegou hoje. De novo arriou a bateria. Oh, desgraça, devo estar fedendo. Não é assim que nós dizemos para Deus? Só falta a gente defecar no chão, pegar fezes e pá, na cara de Deus. Nós não temos coragem de fazer isso. Isso seria uma blasfêmia. Mas nós fazemos e temos atitudes idênticas a este exemplo, cholo, fedido, esquisito, esdrúxulo. Quando nós esquecemos de agradecer por mais um dia de vida, por termos comida
em nossa mesa, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e uns têm até café noturno. A gente não consegue abrir os olhos e ver a glória de Deus até quando circunstâncias esdrúxulas, esquisitas, ruins, que não nos agradam, mas nós temos que tirar de todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18 coloca lá, não é uma condição, uma faculdade que você tem de obedecer ou não. A palavra está dizendo em 1 Tessalonicenses 5,18, dai graças em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância. Não é só em alguma circunstância, é toda. Você consegue? Esta é a língua de falar em mistérios com o Senhor. A gratidão. A gratidão abre as janelas dos céus. A gratidão faz com que todo o céu se converjam para a terra. Se eu sou um homem de Deus, anjos, pelo amor de Deus, pega a Kawasaki Ninja, pega tudo que vocês têm de alta velocidade, porque eu estou ouvindo a voz do meu filho. Ele é grato. Se eu sou um homem de Deus, que desça, meu Deus, vai logo, desce, anjo, serafim, querubim, anjo de guerra, desce o céu inteiro. Meu filho, justo, obediente, que não cocheia em dois pensamentos, que me rende graças de dia, de manhã, à noite e de madrugada. Ele está sendo minha boca, Ele está dizendo, se eu sou, segundo a minha palavra, vai descer fogo dos céus. Quando Deus vê a gratidão na tua e na minha vida, não há dificuldade alguma de Deus reter qualquer tipo de bênção. Se as portas, infelizmente, às vezes não se abrem, se o fogo não desce dos céus para consumir os inimigos que se levantam contra a nossa vida, é porque, infelizmente, há um DNA do jardim do Éden que adentrou, infelizmente. Porque quando a desobediência, ela faz parte da vida de um ser humano, abre-se a brecha, e Satanás só pôde entrar no jardim, na mente da Eva, para levar Adão a comer o fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, por causa da ingratidão. Vocês pararam para pensar que muitas das vezes a vida de vocês, e de vocês que me ouvem aqui pela live, está deturbada, está estagnada? Às vezes o teu ministério está estagnado, tua vida com Deus está estagnada, tua família, teus negócios, e a gente fica ranzinza, a gente fica chato, a gente se transforma no murmurador. Pelo amor de Deus, vocês vão morrer, os murmuradores vão morrer, vai virar em volta, vai ficar virando em volta, e vai morrer, porque Deus, Ele mandou pôr uma placa, entrada proibida, proibida a entrada de murmuradores ingratos. As pessoas ficam siricuteando e ora e xarabacaia na porta da terra prometida, mas não entra, porque tem lá anjos com espada flamejante. Está que nem o jardim do Éden? Está que nem o jardim do Éden. Deus não vai deixar você entrar na bênção. E aquela lástima naquele louvor, não vai colocar uma mesa farta, chamar os seus inimigos. Isso é abominável aquele louvor, aquilo lá é coisa do capeta. Estive na prova, não quis me ajudar. Isso é uma aberração da natureza, são pessoas que não compreendem o mínimo da palavra de Deus. Não tem que ajudar mesmo na prova. Vai o bestão lá colocar a mão, Deus passa o facão. Um dia eu estava diante de um pastor que não mais está com a gente, ia socorrer ele nas dívidas dele. A hora que eu estou fazendo um cheque, o Senhor falou, assina esse cheque, estenda essa mão, dê para esse pastor, eu passo o facão, tu vai ficar sem mão e sem braço. De novo, eu falei, de novo o quê? Vai entrar no meu meio, estou tratando do meu filho, tu vai lá ajudar, deixa ele ser provado. Por isso que muitas das vezes tu está aí capengando também, porque vai se meter onde não foi chamado. Estive na prova e não me fosse ajudar. Prova não é para ajudar. Na luta eu tenho que te ajudar. Na luta eu tenho que ser um irmão, ir lá e tirar o cisco do teu olho e falar, filho, filha, pelo amor de Deus, conte para mim, por que tu chegou nesse estado? Assim, assado. O Espírito Santo fala,
Mentira, não é prova. Está usando meu nome em vão. Eu vou dar uns petelecos na cabeça desse meu filho. É luta. Tá, Senhor, e sendo luta, o que eu faço? Oriente-o a confessar, se arrepender, se deu prejuízo para alguém, vá e resolva. Volte, dobre o seu joelho, cara ao pó, que talvez haja esperança, e porque enquanto a vida há esperança, vou redimir ele, vou justificar ele pelo meu sangue, Satanás não vai mais se apoderar dessa vida, tal como ele se apodera da vida das pessoas. E vou introduzir nele a minha mente, e essa pessoa vai prosperar. Você não tem que ajudar quem está na prova mesmo. Ore por ela à distância, não vai se intrometer. Prova é um assunto dos céus, não nos cabe interferir. Oriente em tudo. Olha, é prova, aguenta firme. Olha, é prova, aguenta firme. Nunca Deus vai permitir uma prova e um fardo superior em peso, em circunstâncias que você não possa suportar. Então é um assunto dos céus. Não temos que nos intrometer. Coloca para mim Romanos 10, 12, filho. Romanos 10, 12. Quando nós somos pessoas gratas a Deus, nós podemos ter essa convicção. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor, agora que me interessa, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Ele abençoa todos que o invocam. Então muitas das vezes nós não recebemos ajuda do Senhor porque tem nos faltado invocar a Deus. E quando eu falo invocar a Deus, é invocar segundo a tua palavra. Invocar a Deus significa chamar a atenção de Deus. Mas tu vai pedir para Ele olhar para onde? Pastor, é óbvio, para as minhas necessidades. Mas aí a palavra vem e diz assim, que Deus não age por necessidade. Deus, Ele age por fé. Entendi então. Então eu tenho invocado de maneira errada, sim. Deus, Ele só recompensa, Ele só é galardoador, premiador, recompensador, só faz milagre para aqueles que o buscam em espírito, em verdade e em fé. Então invocar a Deus é invocar em fé. Fé no quê? Na sua palavra. Mas a sua palavra, qual palavra? Aquela que diz que maior é o Senhor que está contigo, que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, que não há nada impossível ou difícil diante de Deus, que passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará em vão. Antes ela cumprirá o desígnio para o qual ela foi lhe dada, criada e posta dentro do teu espírito. Que Ele é um Deus supridor, que Ele supre todas as minhas áreas. Então invocar a Deus é invocar em fé. Não tem como nós nos aproximarmos dEle. O que Deus está fazendo com essa palavra é abrindo os teus olhos para que você veja a partir do teu coração. Vai orar a Deus, arranca o coração como se fosse um microfone e fala por ele. Como é falar pelo coração? Como é enxergar pelo coração? Como é ouvir pelo coração? É uma vida no Espírito. Gratidão te liga a Deus. Gratidão é você estar pele a pele com Deus, corpo a corpo com Deus, espírito a espírito, porque aquele que crê em Deus é um espírito com Ele. Aquele que está em Deus é um espírito com Ele. Para eu crer e estar com Ele, eu tenho que ter fé. Então muitas das vezes nós queremos invocar a Deus, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Todos, não está dito um ou outro, mas todos que o invocam tem que ser em fé. Coloca 1 Timóteo 6,17. Timóteo 6,17. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas. O que me interessa aqui, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. Mas em Deus, tudo o que precisamos para viver satisfeito. A gratidão é o elemento suficiente para que Deus satisfaça
o mínimo para você viver satisfeito. A gratidão não pode sair da tua vida. Mas como eu lido com as circunstâncias? Pai, és tu nesse negócio? Eu sei que vai contra tudo aquilo que eu prego, que Deus não enferma ninguém, mas a enfermidade chegou. Não vamos discutir aqui o mérito, ela chegou. Pai, eu sou o culpado disso? Como a enfermidade chega, eu sou o culpado? Fuma a vida toda, bebe a vida toda e tem cirrose hepática. Aí come e não cuida da saúde, aí a gente começa a padecer de mal de diabetes, pressão alta, isso, aquilo, aquilo outro. Eu, muitas das vezes, atraio a luta. O que define a tua vida, que Deus quer que você olhe com os olhos do coração e veja a glória de Deus, que até quando você e eu atraímos essa luta para nós, é possível Deus entrar com providência, porque a vontade do Senhor é que nós sejamos generosamente abençoados em tudo, para nós vivermos satisfeitos. E sem saúde eu vou viver satisfeito? Não. Aí eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde, que adiantou? Deus, Ele é equilíbrio, há uma temperança dentro de Deus. Deus, Ele é justo, nós que somos injustos, com o tempo do Espírito Santo. Então, voltemos aonde eu quero chegar. Pai, o que eu estou vivendo, eu quero ver a Tua glória, a Tua presença, até mesmo nessa circunstância. Conversa comigo, por favor. Eu te invoco, Pai. Se revela a mim. Tu é misericordioso. Não começa a apelar também, tá? Tu é misericordioso, Tu é bendito, Tu é santo, Tu é justo. E tu começa a apelar e eu também. Mostra para mim. É luta ou é prova? Deus acenou no teu espírito. Prova, fique tranquilo. Não é para a morte, mas é para o Senhor ser glorificado. É luta. Dobra o seu joelho, confessa, se arrepende e sai da luta. Porque a vontade do Senhor é abençoar a nós em todas as áreas da nossa vida. A vontade dEle é que nós possamos irmos bem em todas as áreas da nossa vida. Então como será a tua vida sem saúde? Como será a tua vida sem saúde? Então eu estou te dando uma deixa para você se alinhar com o reino dos céus. Muitas das vezes, amado, quando nós não somos pessoas gratas a Deus, nós cometemos o mesmo erro que Adão e Eva cometeu no passado. Aí a gente acha que a gente está sendo alvo de macumba, de reza brava, mas somos nós mesmos que estamos apanhando com as próprias mãos. A ingratidão é um pecado. A ingratidão é uma desobediência a Deus. E a desobediência é pecado. O pecado nos faz distante de Deus, separados de Deus. Isaías 59:2, coloque aí, diz isso. Então, a nossa vida espiritual no dia após dia, é como se você tivesse avariado e teria que entrar numa oficina de Jeová de Deus. Passar por uma máquina que se chama palavra, que se chama a verdade de Deus, e teria que sair um relatório na máquina ali, nesses carros sofisticados, sai um relatório na máquina. O defeito nesse carro é isso. Alguém cheio do Espírito Santo pode ser uma máquina para averiguar o que está de errado. Só que de que adianta o diagnóstico do carro, se eu vejo o defeito, quanto vai ficar o preço? Ninguém quer pagar o preço. O quê? R$ 2.380,75 e à vista, 2.300. Só 80 de desconto? Divide no cartão? Não, só à vista. Então isso significa que meu carro vai ficar aqui. Eu deixo ele lá no fundo, quando tu tiver dinheiro, tu vem e paga. Mas não dá para parcelar não. Veja alguém que te empreste. Aceita cheque também não. Ninguém quer pagar o preço, amado. De que adianta Deus diagnosticar o porquê que você não vai bem? Por que eu não vou bem? Eu queimo saliva e recebo só ingratidão das pessoas. E está tudo certo. O esposo da Liliane, ele me deu um abraço, mas ele nem sabe que ele foi usado pelo Senhor. Ele falando em línguas, duvido que ele saiba, com todo respeito. Você sabe o que Deus te falou através da tua vida, em espírito?
Deus falou assim: eu estou te abraçando. Se o meu abraço para a tua vida, porque eu pedi um sinal para o Senhor é grato com o que eu estou fazendo? O Senhor é grato com aquilo que eu estou fazendo? Me dá um sinal. Eu nem cheguei ali, ele nem chegou. Ele foi chapado lá, abraçou eu, lacrimejou tudo aqui. E Deus falou: eu te amo, filho. Como que você pode querer pensar uma coisa dessa, que eu não sou grato? Eu sei que tu és limitado, mas tu és meu filho amado em quem me comprazo. Pai, mas as tuas promessas, vai chegar. 4 anos para o teu filho ser curado, vai chegar. Eu estou nos bastidores trabalhando, igreja. Eu estou nos bastidores trabalhando. Não é em vão a tua gratidão. Não é em vão o teu clamor. Não é em vão tu invocar. Não é em vão tu vir de terça, quinta, domingo e orar na tua casa. Não é em vão a boa obra que tu está fazendo, que ninguém está vendo. Não é em vão quando você pega alguém para cuidar dela, aconselhar ela, orar por ela, até mesmo jejuar por ela. Isso nada é em vão. É isso que faz com que os céus sejam abertos. Por que o Senhor contou isso? O Senhor é a última bolachinha no pacote? Não, eu sou carne e osso, alma e espírito como você. Das mesmas aflições e adversidades, o mesmo vento forte que sopra sobre você e a tempestade vem sobre mim. Porém eu tenho que ser mais forte muitas das vezes que vocês, porque eu conheço a verdade. E eu só conseguirei ser liberto deste algo que me ataca, que me oprime, conhecendo a verdade. Eu já conheço, então eu tenho que ficar firme, de mão dadas com Ele. Muitas das vezes nós queremos logo chamar o mestre: acorda. Será que o Senhor não leva em consideração? Olha o nosso desespero, estamos afundando, vamos morrer. Está errado isso? Não está, mas também não está certo. O que Deus quer é que você levante na autoridade do Filho dele. Eu já ensinei. Aí eu fico chorando como vocês, e Deus fala: levanta a tua mão. Porque quando tu levantar a tua mão, eu coloco o céu à disposição. Quando você ora a minha palavra, como diz no Salmo, Deus dá ordem aos seus anjos através da tua palavra. Quando eu uso da tua palavra, Deus, Ele bonifica, Ele abona. Ele diz: estou junto. E Ele providencia o escape. Lembra o jovem, o rapaz? Aquele rei queria matar Eliseu. E o jovem sai lá e fala: meu Deus, toda a colina, toda a montanha cheia de inimigos. Aquieta, calma. Segundo o livro de Reis 6 e tralalá. Senhor, faça com que os olhos desse rapaz, desse jovem, vejam a tua glória. Os nossos olhos só enxergam as adversidades, as circunstâncias e a derrota. Mas nos céus, não onde tem derrota. Não onde nos céus tem alguém maior que Deus. Não onde? O problema é que nós somos carnais, nós tememos, nós somos fracos. Sim, nós somos fracos. Também sou. Somos vulneráveis. Sim, somos vulneráveis. Mas Ele nos deu a fé sobrenatural, deu os olhos do coração para que nós possamos ver. E quando ele ora a Deus, o jovem Eliseu pôde contemplar. E ele disse: olha aí, contempla se eles não são mais numerosos, em maior número que os inimigos. É que nós esquecemos da nossa fé. Nós esquecemos de exercitar aquilo que nos liga a Deus. Mas olha a minha necessidade. Deus não age por necessidade. Só nota isso, põe na geladeira. Vai tomar ducha, vai tomar banho, põe na porta do banheiro, na porta do carro, em tudo quanto é lugar. Coloque: Deus não age por necessidade. Deus não age por necessidade. Deus não age por necessidade, mas Ele supre todas as tuas necessidades. Quando você por fé invoca Ele, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, Ele supre todas as nossas necessidades.
Coloca para mim, filho, Filipenses 4, 11 e 12. Veja o que Deus fala. Coloca para mim. Filipenses 4, 11 e 12. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver, Paulo falando aos seus irmãos. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Uau! Aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Se Ele me livrar da fornalha, Ele é Deus. Se Ele não me livrar da fornalha, Ele é Deus. Se Ele me livrar da toca dos leões, Ele é Deus. Se Ele não me livrar, Ele é Deus. Olha que exemplo que temos: Sadraque, Mesaque e Abednego, 7 vezes aceso em a fornalha a mais. Se curve e poupe a tua vida, não. Se o meu Deus quiser me livrar, amém. Se Ele não quiser me livrar, amém. Da mesma forma, Ele continua sendo meu Deus, mas eu não vou me curvar diante desta estátua do rei Nabucodonosor. Não vou me curvar diante dessa circunstância, essa adversidade, esse capeta, esse demônio, esse Satanás, esse diabo. Ponto. Morra feliz, se for esta a vontade do Senhor. Cumpre o teu propósito. A cabeça de João Batista durou o ministério dele 6 meses. Se não fosse a vontade de Deus, a cabeça dele não estava na bandeja. Deus permitiu porque Deus viu que ele já tinha cumprido o seu propósito. Tanto que Jesus disse: dentre os profetas, João Batista é o maior de todos eles. Ministério mais curto, mas foi aquele que batizou a Jesus. Uau! Por que tu quer viver além da sua cota, da sua quantia, da sua quantidade? Para quê? Se não for para glorificar o Senhor, para quê? Estamos de passagem aqui. Aqui é apenas a introdução de uma história eterna. Leia bem, faça bem a introdução, faça bem a lição de casa. Seja aprovado, seja aprovada. Na minha vida não tem mais jeito. Quem disse isso? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu faço sempre. Confessa, se arrepende. Do que eu preciso de libertação. Trocar a tua mente para a mente de Cristo. Segue. Olha Paulo nos ensinando. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. O que ele está querendo dizer? Renda-lhe graças por tudo. Porque quando chega em 1 Tessalonicenses 5:18, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias. Na fartura ou na miséria. Tu consegue? Eu consigo? É fácil pregar o Evangelho. É fácil falar que Deus cura, que Deus ressuscita. E quando nós fomos orar pelo jovem lá de Pederneiras e Deus não ressuscitou. É fácil orar pelo meu pai e pela minha mãe que foram curados de câncer. E outras pessoas que eu orei e não foram curados. E aí? Será que eu consigo ver Deus? Será que eu conseguiria ser um esteio, ser alguma coisa para uma família que às vezes deposita em sua oração, na sua intervenção diante de Deus, uma esperança e não acontece? Você já se deparou nessas condições? O que você diria para alguém? Que Deus prefere um em detrimento dos outros? Essa pessoa vai odiar Deus. Qual o discernimento, a sensibilidade espiritual para você não perder a oportunidade de ensinar essa pessoa mediante a sensibilidade e a revelação de Deus, como Deus vai alcançar essa pessoa e ela conseguir dar
glória a Deus, numa circunstância dessa. Eu acho que não existe, pastor. Existe. Existe porque cada um foi criado para um propósito. Nada escapa das mãos de Deus. Por isso que nós temos que estarmos sensíveis ao Espírito Santo. Como é que você, numa enrascada dessa, você conseguiria dizer que a morte daquela pessoa, que aquela tragédia que aconteceu, nós temos que olhar com os olhos espirituais e arrancar a glória de Deus. Uau! Consegue? Vem de terça, isso que nós estamos ensinando. Não vou dar de mão beijada para vocês, não. Eu tenho a resposta para isso. Caindo ouro na minha Bíblia aqui. E aí? Um abraço do irmão mudou a minha vida. Deus inventou de ministrar uma palavra sobre ingratidão. Agora imagine minha mente para onde foi. 15 anos lá atrás. Lá de onde eu saí, olha a ingratidão que fizeram comigo. Aí Satanás, ele só vem assim, ele vem anotando tudo, com um cadernão, ele só vai virando as folhas. E naquele dia fizeram isso para você, mas esse, os nomes eu sei quase que decoro. E essa fez isso, que desencadeou nisso, mas essa pessoa fez isso. Falei, o que mais? Ele, tem mais, calma aí, ainda só andei 1 ano. No 2º ano aconteceu isso, isso, isso. No 3º isso, isso. O que mais? Calma, estou no 4º ano. No 4º ano aconteceu isso, no 5º aconteceu isso. Ei, eu já estou agora na palavra salvação. Sim, foi pior quando você foi a palavra salvação, porque aconteceu isso, isso, isso. Ei! Eu abortei ele estava no 6º para o 7º ano, eu falei, chega. Vou ouvir mais 8 anos de martírio. Eu vou comprar uma metralhadora. E vou sair matando todo mundo. É o que a alma quer, a carne quer. Ah, me fizeram isso? Então vou comprar aquele CD para louvar. Porque eu dei certo. As ovelhas me ouvem. Elas estão sendo direcionadas para quando chegar na porta da terra prometida. A Canaã, hoje a Jerusalém celestial, não esteja para você, nem para mim, nem para nós, proibida a entrada de murmuradores e ingratos. Porque hoje, dia 10 de junho de 2018, essas fortalezas da tua mente, do teu coração vão cair por terra. Ah, mas teve uma palavra que me feriu. Quantas me feriram? A sua atitude me feriu. Quantas as suas atitudes também não me feriram? Um fere o outro com palavras, infelizmente. Por isso que há poder para a vida e para a morte. Só que alguém que é o templo do Espírito Santo, que vive na essência da natureza de Deus, que é o amor, ele tem que perdoar. Porque em Marcos 11, do 23 ao 25 diz, para que as minhas preces, as minhas orações, quando eu invocar a Deus, Ele ouça, eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem, aqueles que pisaram na bola, me caluniaram, me denegriram, me negligenciaram, vituperiaram, falaram mal contra a minha vida, meu ministério, minha família, minha profissão, meu ser, tudo. Então muitas das vezes tem pessoas que vão até orar a segunda palavra, mas elas se esquecem de darem uma passadinha em Marcos 11. E aí a gente ora também, a pessoa não é curada, não é liberta, porque não é uma questão de ser curada, é uma questão dela ser liberta, porque ela precisa libertar alguém de dentro de si. Nós não podemos guardar ódio, raiva, indignação de pessoas, porque quem sofre as consequências somos nós mesmos. Tem que ser verdadeiro, doa quem doer. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, tem umas que falam umas verdades que dói, mas eu prefiro que sejam assim. Porque o pior raça que tem do ser humano é aqueles que são quietinhos, dizem amém sempre, amém, 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 e por detrás só o sangue. Aí depois essas pessoas querem ter os teus olhos abertos para elas verem Deus no seu dia após dia. Não tem como.
Eu estou citando essas coisas para você pegar na fé e falar, puxa, eu me enquadro nisso. A palavra quando é ministrada é para você pegar só o que não vai lhe fazer mal. Mas agora a gente chega com o espírito da gula e quer comer toda a palavra. Eu lembro quando tinha condições financeiras precárias, que eu ia para Bauru, lá em 1997, 8, começamos a ir para lá. E naqueles restaurantes que não existiam em Botucatu, só aquelas coisas básicas de você comer na sua casa. Raramente tinha 1, 2 restaurantes aqui. E eu via tudo aquilo, eu queria comer pelo menos um pedaço, uma coisa de cada. Não dá. Você passa mal. A palavra pega só a sua porção. Mas não adianta a gente sair. Existem 3, 4 grupos de pessoas. Aquelas que nunca ouviram Deus falar. E aquelas que um dia conseguiram romper e ouvem Deus falar. Mas de que adianta ouvir Deus falar, como diz em Tiago, se a gente não pratica o que Deus fala? 99% por 99% não ouve Deus. Aí quando a gente consegue mudar o cenário de uma igreja para eles ouvirem a voz de Deus, aí elas não obedecem a voz de Deus. Em 1 Samuel 15, 22, diz que é melhor obedecer do que sacrificar, do que sacrifícios, gorduras de animais. Então não sacrifique tua vida em coisas vãs. Busque ouvir a voz de Deus, mas pratique. Senão de que adianta? Voltemos no carro. Nós temos que entrar dentro da igreja como se fosse uma oficina. Nos ligar, nos conectar no Espírito, ao Espírito Santo. E enquanto o pastor ou o apóstolo está ministrando, fecha os teus olhos. Quando eu vou, eu pego tudo. E antes ficava escrevendo, agora sou mais esperto. Esses dias nós fomos num culto em Bauru. Eu liguei logo o celular. E antes, nossa, como é topeira. Sempre existiu gravar o áudio. Por que eu não faço isso? O que ele falou mesmo? Está falando inglês, eu não entendi a tradução. Nossa, ficava que não aloprado. Quase nem via quem está pregando, anotar tudo. Olha que topeira. O Espírito Santo falou, viu, vamos facilitar. Liga esse negocinho que ele não falou porcaria não. Liga esse negocinho e grava. E conecta. Depois tu ouve o áudio, acabou. Agora as pessoas, elas não têm prazer de ouvir a palavra. Sabe por que a igreja não tem prazer em aguardar um pregador ministrar a palavra? Porque ela não tem gratidão. Porque ela não sabe quem ela é, de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui, o que ela pode fazer, para onde ela vai. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Nós temos que dar resposta ao Senhor. Que Deus doido, né? Deus precisa ser externado, mostrado, visto. Porém, Ele não passou aqui em Botucatu e não foi na onde está os donos dos outdoor e não mandou colocar uns cartazes dele, não. Porque Ele disse que nós seríamos cartas vivas de Cristo. Então, quanto mais de Deus, mais de Jesus nós tivermos, mais as pessoas serão atingidas, alcançadas. Por isso que nós temos que sermos transformados, amado. E toda vez que você fala, para, e joga a toalha, você tem que ficar até o final. Mas ele é Mike Tyson, dane-se, fica em pé. Mas levar no queixo, murro, tapa, estômago, tudo quanto é lugar, fique em pé. Não dê a vitória para o teu inimigo, fique em pé. Porque se você estiver na presença do Senhor, maior é aquele que está contigo. Como diz o salmista, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A recompensa vem do Senhor. Ele está dizendo pela palavra dele, amado. Pelo amor de Deus. Coloque para mim, filho. O Salmo número 100, versículo 4. Pastor, o senhor ensinou na vida, no Espírito, que nós temos que falar a todo instante em língua. Sim, para de vez em quando e falar, gratidão, Senhor. Chegou o salário, gratidão, Senhor.
Nossa, quase fui atropelado. Gratidão, Senhor. Paguei uma parcelinha do carro. Gratidão, Senhor. Fiz a folha de pagamento dos meus empregados. Gratidão, Senhor. Eu estava lá em ingratidão. Falei, Senhor, mas tá. O Senhor falou, olha aqui, ó. As minhas pérolas, os meus ouro. Olha aqui, ó. Já não valeu a construção do templo por você? Cada uma dessas pessoas vale mais que o mundo todo. Gratidão, filho. Eu falei, amém, gratidão, Senhor. Mas por que entra em gratidão? Ele falou, então, porque vocês não conseguem ficarem conectados comigo 24 horas por dia, se acordado, ficam. Porque vocês ficam preocupados, o que vamos comer, beber, vestir. Vocês não têm buscado o meu reino e a minha justiça, e visto a minha glória em tudo. Eu queria que você falasse comigo assim, Senhor, tu vai a Bauru comigo? Põe o cinto. Ah, tá bom, tá bom. Aí a hora que o senhor está atendendo os que estão invocando, o senhor está no celular e fala, ó, de repente o guarda vai olhar de lá e vai achar que sou eu que estou no celular. Senhor, guarda esse celular. Ah, tá bom, tá bom. Mas não posso atender o pedido dos outros. Não, Senhor, o senhor está comigo aqui, não pode atender celular estando em trânsito. Nós podemos sermos multados. Ah, ok. Quanta ingratidão. Quando o diabo estava dizendo todas as pessoas que pisaram na bola comigo, o Senhor colocou um comparativo assim, de Jesus sofrendo. E eu conheço a Bíblia. Mas esse fez isso, aquela família fez aquilo, aquele fez outro. E o meu filho? Aí eu começava a olhar e ver que é ínfimo o que eu estou passando, que eu já passei. Sabe o que o Senhor falou? Estou te preparando para você passar mais ainda. É só o começo, o sofrimento. Por isso que eu apostei em você. Você não recua. Você é que nem aqueles nordestinos, cabra da peste. Tu, que nem aqueles cachorrinhos chatos, sai! Sai! E eu avanço de novo. Se me der água de coco, talvez uma rede para descansar, tu está frito, porque eu sei que é sabotagem. Eu só ensino sobre isso, pratos de lentilha. Eu sei que se Deus tirar as provações semanalmente, tu não sabe o que eu estou passando com a minha esposa. Fomos para o sítio só eu, ela e meus filhos lá. Meus pais foram. Chegava a doer a mente em pensar umas coisas que precisam acontecer amanhã. Que nós começamos na sexta imaginando assim, o que eu posso fazer, como eu vou resolver, como eu vou fazer isso, como eu vou conversar com aquela pessoa, como eu vou fazer isso. O Senhor falou, como que é? Fazer, conversar. Então é você que vai decidir? Então eu estou indo embora. Eu falei, não, calma. A gente quer fazer. Você quer fazer todo dia, amanhã mesmo tu vai fazer. Porém o Senhor lhe diz, sejamos. Deus me tomou quinta-feira aqui para fazer uma oração final, por revelação. Eu preciso ser. Jesus tinha, em Mateus 3, ele tinha passado, nascido de novo nas águas. Nascido de novo. Batizados, batismo das águas. Mateus 4, ele é impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado. Toda vez que você é selado com o poder de Deus, com o batismo de fogo, com o batismo do Espírito Santo, tu vai ter que ser como foi Jesus. E lá Satanás queria que ele dissesse que ele era o enviado, o Messias, o escolhido de Deus, o Filho de Deus. Quem é não precisa ficar dizendo que é. Se você é, mande essas pedras tornarem-se em pães. E resolva o problema da tua fome, 40 dias e 40 noites em jejum. O que eu digo, amado, quando você é, não tem problema você mandar fazer, para você ter. O problema é que a maior parte das pessoas, elas querem fazer, para ter e para ser.
E a palavra da salvação está no avesso, está no oposto de todo mundo, porque nós ensinamos que você precisa ser o templo do Espírito Santo, que você precisa ser a imagem e semelhança do Senhor, você precisa ser o propósito de Jesus na face da terra, você precisa ser com os seus irmãos a igreja de Cristo na face da terra, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Nós temos que ser a continuidade do ministério de Cristo na face da terra. Nós temos que ser pequenos Cristo. Nós temos que ser rios e canais, porque a fonte é Ele. Eu preciso ser. Quando eu sou, você pode fazer. E você pode ter, porque você é. Quando você é, não tem problema algum você fazer. E não tem problema alguma você ter. Porque primeiro você foi, primeiro você é. Você é. Eu sou, nós somos. Se nós somos, nós podemos fazer. E se nós podemos fazer, nós podemos ter. Mas não invertido. As pessoas querem fazer campanhas, querem fazer os seus sonhos prevalecerem, querem fazer do seu jeito, da tua maneira, na sua direção, para eles terem o resultado daquilo e serem reconhecidas pelo homem, porque por Deus não. Deus só reconhece aquele que Ele é. Fiel até a morte, Apocalipse 2:10. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Ele quer que nós sejamos fiéis em tudo. Quando Deus vai mexer, deixa Ele que mexa. Porque não tem como você ser. Aí Deus Ele quer retirar a liberação de perdão de uma vida. A pessoa não deixa. Então não tem como ela ser o templo do Espírito Santo. Aí Deus Ele quer tirar algo da pessoa e a gente quer segurar. Quantas pessoas eu quis ter do meu lado, mas elas não quiseram estar do meu lado. Eu queria segurar. Quando Deus está arrancando, deixa arrancar. Quando Deus está separando, deixa Ele separar. Dói, mas deixa separar. Não há um ditado, é melhor só do que mal acompanhado. E nós queremos estarmos rodeados de pessoas, porque nós queremos depositar muitas das vezes, compartilhar com essas pessoas as nossas necessidades, mas não compartilhamos com o Senhor. Às vezes nos faz bem conversar com pessoas, e o Senhor está do seu lado esperando que você converse com Ele. Às vezes nós contamos o nosso caos, né? A nossa causa, que está acontecendo conosco, para o nosso próximo, mas nós não contamos para Jesus. Mas para que contar para Jesus, se tudo Ele sabe, tudo Ele ouve, tudo Ele vê? Ele está esperando ter um relacionamento contigo. É para isso que você foi criado. Abre-me os olhos para ver a tua glória nesta situação difícil. Você quer ter os olhos seus abertos diante dessa situação difícil? Olhe com os olhos do coração. Vai ajudar alguém? Ajude o coração. Vai vir à igreja? Venha com expectativa. Venha com gozo. Não venha forçado. Há pessoas que às vezes ficam bravas de cumprir a escala da igreja. Então nós não precisamos que você seja um obreiro, uma obreira aqui. Que se isso é um peso para você, se você não faz por gratidão, não faça. Se os dias do ensaio, de louvor, ensaio disso, daquilo, tudo aquilo que pesa para você, não faça. Deus não vai receber. Ah, mas eu tenho que fazer porque senão eu deixo de ser. Você nunca foi. Pessoas que pensam dessa forma, a pessoa nunca foi. Não é que ela vai deixar de ser obreira, ela vai deixar de ser membro da igreja, ela nunca foi. Olhe para cá. Depois que me foi dada uma informação há muitos anos atrás, eu procuro, de vez em quando eu esqueço elas e me faz uma falta. Como que eu vou ter alguém se ela nunca foi minha? Como que eu vou ter
membros do corpo de Cristo que nunca foram meus. Então por isso que eu procuro dizer assim, quando alguém vai embora na ingratidão, ela nunca foi nossa. Há pastores que saíram daqui e nunca pediram a benção, um monte. Membros, elas que estão perdendo, eu não. Eu louvo a Deus, porque elas foram suficientemente boas para eu ser provado. Um monte de vezes fui desaprovado, mas agora eu estou aprovado, porque tanto o elogio como a crítica não me abala mais não. Demorou, mas aprendi. Esse é o nível que Deus quer te colocar. Se vão te elogiar, se vão te criticar, pouco importa. Aí nós vamos cantar aquela musiquinha, Ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo eu. Olhe para as circunstâncias com os olhos de Deus. Essa é a sua prova. Faça a lição da casa. Você tem uma semana para voltar aqui domingo. Essa semana vai ter provação, vai ter tribulação e vai ter luta. Não entre em luta. Se a tribulação e provação que são do Senhor vier, agarre firme na palavra que eu dei domingo passado, que Deus não coloca um fardo, um jugo acima daquilo que tu pode suportar. Amém? Vamos aplaudir Jesus? O Salmo 100, número 4 diz assim: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Então toda vez que nos falta louvor, adoração, todas as vezes que nós não entramos com ações de graças, se você acha que tu está entrando por uma porta, não é a porta do reino dos céus. Só se entra pela porta do reino dos céus com ações de graças, com gratidão. Só entramos nos átrios do Senhor, que é a sala, não há outro lugar, senão os átrios do Senhor, só com gratidão. Você viu no Face, que está postado, uma mãe que perdeu o seu filho, já disse isso, afogado. Ela pega um instrumento ali, ou o rapaz, sei lá, o pai, e começa a louvar o Senhor ali do lado da cama de um hospital onde a sua criança morreu. Isso aí eu acho que é o ápice. Isto é o ápice que alguém poderia conseguir fazer. Louvar o Senhor mesmo no momento de morte de uma criança. Uau! Vamos ficar em pé? Um beijo no teu coração, até quinta-feira às 19h30. Fui, em nome de Jesus. Agora é só com vocês. Há entre nós alguém que